Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, hoje iniciamos a terceira aula do seminário Medos da Alma. Fico muito feliz que você tenha perseverado, pois durante esses dias eu rezei por sua vida e para que você conseguisse estar aqui no dia de hoje. Nesta terceira aula juntos, daremos um importante passo no combate aos medos da alma. E eu espero de verdade que este seminário traga para o seu coração uma grande paz de Deus. Se você chegou aqui, neste dia de hoje, neste nosso terceiro encontro, talvez ainda não me conheça. Sou o Padre Alexandre Fernandes, sacerdote há 25 anos. Hoje, pároco da paróquia Bom Jesus do Vale, na Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. E além de me dedicar à minha paróquia, eu utilizo já há bastante tempo os meios de comunicação como uma forma eficaz e como um instrumento de evangelização para levar cada vez mais as pessoas a se encontrarem com Jesus Cristo. No meu ministério sacerdotal, eu tenho visto e ouvido muitas queixas com relação aos sentimentos de medo e ansiedade. Isso despertou em meu coração o desejo de realizar este seminário para ajudar as pessoas, como você que acolheu este convite, para juntos e com a força de Deus e da oração, alcançarmos uma vida com mais qualidade e paz interior. Uma vida que não seja conduzida pela ansiedade e nem pelo medo. Nosso Deus é poderoso para ordenar todas as desordens espirituais de nossas almas. É deixando Deus curar o nosso interior que a mudança acontece, de dentro para fora. Deus é a luz que ilumina o olho de nossas almas. É o Espírito Santo que clareia o nosso entendimento sobre tudo o que nos acontece. A luz de Deus nos permite olhar para a nossa história e ressignificar os momentos de dor e sofrimento. Olhar para a ansiedade e para o medo, ver a angústia e a tristeza com o olhar do Senhor, nos permite entender o que se passa conosco e, a partir daí, escolher moderar os nossos sentidos para que o nosso comportamento, a nossa vida, não sejam definidos por esses sentimentos. Filha, filho, por maior que seja a sua dor, ela não pode definir quem é você. Você tem escolha, a sua vida pode ser diferente e para melhor. Na aula de hoje aprofundaremos nisso. Eu te ensinarei como fazer uso de uma virtude específica e fundamental para o combate a todos os medos e ansiedades da alma. Já vamos falar dessa virtude. Antes eu quero despertar na sua memória o que nós já vimos nas duas aulas anteriores. Em nosso primeiro encontro, entendemos que o medo e a ansiedade são paixões da alma, sentimentos que precisam ser dominados pela razão e controlados pelo nosso intelecto. São sentimentos naturais do ser humano, mas que para serem ordenados necessitam ser submetidos à inteligência e à razão. Conseguimos entender ainda que o medo e a ansiedade se alojam na parte mais irracional ou sensitiva da nossa alma. Entender esses conceitos sobre o medo e a ansiedade pode parecer desnecessário e até redundante, mas é justamente compreendendo aonde esses sentimentos se alojam e como eles se reproduzem nos sentidos e nas sensações em nosso corpo, é que nós teremos conhecimento suficiente para identificá-los e assim combatê-los, para por fim
vencê-los. No segundo encontro, refletimos sobre os impactos que o medo e a ansiedade, quando desordenados, podem causar em nossas vidas. Conseguimos entender que o grande problema do medo e da ansiedade não está em senti-los, mas na forma com que lidamos com esses sentimentos. Caso você tenha chegado aqui, mas não tenha assistido às aulas anteriores, depois retorne a essas aulas, pois isso será muito importante para entender com profundidade. E a aula de hoje, lembrando que há profundidade no conhecimento, é essencial para que as mudanças interiores transformem-se em vida nova, em atitudes novas e comportamentos novos diante do medo e da ansiedade. Aproveito ainda para agradecer a você que se inscreveu com tanto carinho. Obrigado pelas partilhas. Continuarei me esforçando para responder a todas as mensagens. Quem tiver dúvidas ou quiser falar sobre o que tem vivido ou pedir oração, pode escrever aqui embaixo. Eu vou ler e rezar pela sua intenção. Então vamos ao conteúdo de hoje. Mas antes, vamos rezar, pois a alma se dispõe, mas quem faz o milagre é Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Qual é a virtude oposta ao temor? Ou melhor, qual é a virtude oposta ao medo e à ansiedade? Alguns dirão que é a segurança. Outros pensarão na fé. Também não é a confiança e nem a esperança. Minha irmã, meu irmão, a virtude que é oposta ao medo e à ansiedade é a coragem. Segundo São Tomás de Aquino, o que dista em grau máximo do temor é a coragem. A pessoa que teme receia um perigo futuro, pelo pensamento ou imaginação, de que esse perigo futuro a vencerá. Já a pessoa corajosa afronta um perigo que está próximo, pelo pensamento ou imaginação, de que ela vencerá todo esse perigo. Viram a diferença? O medo e a ansiedade querem fugir do perigo. A coragem quer enfrentar o perigo. Quem vence o perigo? A coragem. Por isso, para lidarmos com os nossos medos e ansiedades, nós precisamos exercitar a coragem. O fugir, o escapar das situações que provocam medo trazem a sensação de segurança para a pessoa, mas não resolvem o medo. São Tomás de Aquino dizia que toda pessoa temerosa foge do que teme e só está seguro quem não teme. Ou seja, se você fugir do medo, está seguro, mas não resolve o seu problema. Porque, segundo o Santo Doutor, é a coragem que inclui de fato a segurança. Olhe como São Tomás de Aquino, lá no século XIII, já sabia das coisas pela iluminação divina, pela ciência e pela sabedoria de Deus. A ciência de hoje confirma. Vejam só, Deus criou o nosso cérebro com a capacidade de detectar situações de ameaça. Quando percebemos algo que possa nos atingir, sentimos medo ou ansiedade. Isso é um alerta para o nosso corpo. E em nosso sangue passa a circular a adrenalina, que produz sensações de aperto no peito, suor nas mãos, o coração bate mais forte. Tem gente que sente palpitações, tremedeira, a respiração acelera,
alguns sentem até a falta de ar. Esse mecanismo de alerta do nosso cérebro nos protege para que, diante de ameaças reais, nós tenhamos energia e impulsos suficientes para fugir, no instinto de proteção, ou para lutar, também para sair da situação de perigo. O nosso intelecto aprende observando o nosso comportamento. Por exemplo, todas as vezes que você se sente ameaçada ou ameaçado, em uma situação que te faça sentir-se com medo ou com ansiedade, e você foge e não enfrenta o medo, você está, durante esses episódios de medo e de ansiedade, agindo de modo a confirmar a informação para o seu cérebro de que aquelas situações são uma grande ameaça para você. Esse medo é desordenado, que eu já expliquei em detalhes na aula anterior, pois é um medo que não tem como base um perigo real. Assim, quando as circunstâncias semelhantes ocorrem, o seu cérebro vai entender e processar que aquilo é uma ameaça real. E isso vai gerar em você todas as respostas de fuga, fisiológicas, com a descarga de adrenalina, e psicológicas, com uma angústia de deixar aquela situação rapidamente. Pessoas nas quais o medo e a ansiedade só vão aumentando e que não enfrentam os seus medos, não lidam com suas ansiedades, somente fogem desses sentimentos. Essas pessoas vão só fortalecendo cada vez mais a repetição dessas sensações. É um ciclo vicioso. Tem gente que vive quase que à base de calmante, porque chegou a um ponto que tudo gera ansiedade. Vejam, o medo e a ansiedade, quando batem à nossa porta, podem ser grandes oportunidades de crescimento, de amadurecimento e de aprendizado, e ao mesmo tempo de superação. Quantas pessoas se transformam de dentro para fora, depois de passar por um grande sofrimento interior, ou depois de um período de doença? São Tomás de Aquino dizia com grande sabedoria que a reflexão prévia diminui o temor do mal futuro. Você aprende, a partir da reflexão e de exercícios práticos, a lidar sem desespero com as sensações de medo e de ansiedade. Primeiro, você pode aceitar que essas sensações que você julga tão desagradáveis são, na realidade, reações naturais do seu corpo. Deus é perfeito em tudo o que cria. É uma bênção o cérebro saber perceber as situações que nos ameaçam. Imagina se nós não tivéssemos esse mecanismo de defesa. Poderíamos nos machucar e muito. O problema acontece quando interpretamos como ameaça algo que não é uma ameaça real, ou quando a ameaça até existe, mas reagimos de forma desproporcional a ela. Então, quando por medo ou por ansiedade você sentir as sensações no seu corpo, geradas pela adrenalina que está circulando no seu sangue, aceite, acolha essas sensações, dê boas-vindas. São sensações naturais do seu corpo. A adrenalina faz isso mesmo. Isso indica que você está vivo, saudável, e são sensações que vão passar. Olhe, fugir é mais confortável, mas digerir as emoções é desafiador. Então, nesses momentos de medo e ansiedade, vá respirando, vá acalmando. O medo passa, a ansiedade passa. Passe a encarar o medo e a ansiedade como uma oportunidade, um desafio, e você vai superar, e você vai treinando. Pratique enfrentar essas situações que causam medo e ansiedade. E essas circunstâncias que você vê como geradoras de ansiedade e medo não são
mais registradas no seu cérebro como uma ameaça. Serão gravadas como uma oportunidade, como um desafio. E a partir daí, da próxima vez que a situação semelhante ou igual acontecer, as sensações de medo e ansiedade vão perder forças e acontecer em menor intensidade. Isso é tão real que você pode reparar que quanto mais você foge das situações de ansiedade e de medo, mais esses sentimentos aumentam. A fuga dessas situações só reforçam ainda mais a ação do seu cérebro de interpretar situações análogas a essas, que tanto te causam medo como uma ameaça. Isso explica, por exemplo, porque tem pessoas que passam a ter medo de ter ansiedade ou ter medo de ter medo. Sim, tem pessoas que chegam a temer justamente as sensações que o medo produz. Já dizia São Tomás de Aquino que nós podemos, por temor presente, temer um futuro temor. Ou seja, por um medo presente, você tem medo de um medo futuro. Um exemplo, mulheres que desejam muito se casar, que tiveram namoros que não deram certo e que sofreram por isso, se fecham para o amor por medo de sofrer de novo. Nesses casos, então, o medo impede que a pessoa se abra para conhecer novas pessoas e aquele desejo de se casar fica totalmente prejudicado. Essas mulheres ficam divididas entre amar e sofrer e decidem não amar, paralisando a sua vida por medo de sofrer. Outro exemplo, a pessoa que sente vazio, sente aquela angústia interior e muitas vezes ela nem sabe o que na realidade está provocando aquele sentimento, pois o medo daquela sensação é tão grande que ela foge do autoconhecimento, ela foge da reflexão, foge de lidar com suas próprias emoções. É o medo de mergulhar em águas mais profundas. O movimento deve ser o contrário, ter coragem para se conhecer, ter coragem para lidar com suas próprias emoções, claro que sempre junto com o Espírito Santo. É mais fácil viver na superfície, mas a profundidade pode trazer o novo de Deus na sua vida. Não tenha medo do que Deus possa te apresentar ou te fazer conhecer. Deus é bom e Ele tem sempre o melhor. Experimente confiar nele e você verá o que Ele pode fazer, inclusive o que te parece impossível de resolver. Tem gente que tem medo de enfrentar algumas situações as quais são difíceis de a pessoa escapar rapidamente se quiser. Entrar no elevador, passear como passageiro no carro, voar de avião. Se entrar no carro, no avião ou no elevador, tem que aguentar até o fim do trajeto. Se quiser desistir no meio do caminho, fica difícil. Mas você pode encarar todas essas e outras situações geradoras de medo e de ansiedade como um desafio, como uma oportunidade de aprendizado e pedir a Deus coragem, pedir a Deus para te ajudar a recordar nesses momentos que toda a sensação de medo e de ansiedade passam e de que com a ajuda dele você pode enfrentar. Você nunca está sozinha, sozinho, sobretudo nos momentos de aflição. Tenha certeza de que Deus está com você. Pense quantas coisas boas você já perdeu ou mesmo deixou de viver por causa do medo e da ansiedade. A partir de hoje, você vai se esforçar para colocar esse aprendizado em prática. Primeiro, não fugir das situações de medo e de ansiedade, a não ser que elas sejam ameaças reais para a sua vida. Você irá enfrentá-las com coragem. Segundo, você vai lembrar nesses momentos que essa é a hora, uma oportunidade excelente
para você se superar. É um desafio que você pode enfrentar e vencer com coragem e fé, crendo que Deus está com você e que Ele te capacita com forças para lutar e vencer seus medos. E terceiro, abraçar as sensações que o medo e a ansiedade provocam em seu corpo e encarar como reações naturais, como indicativo de que você está vivo e com saúde. E tenha certeza, nesses momentos, de que em poucos minutos todas essas sensações passarão. E saiba que agindo dessa forma, isso pode gerar na sua alma e no seu corpo um amadurecimento, uma capacidade maior de suportar frustrações, uma grande força interior diante dos sofrimentos e diante das dificuldades na sua vida podem ser mudadas. Com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos sim utilizar a inteligência a nosso favor para realizar as melhores escolhas. Decida-se pela coragem no lugar do temor. Deus nos deu o livre-arbítrio e podemos usar a nossa vontade para dominar as nossas más paixões e não deixar crescer em nossos corações o medo e a ansiedade. São Tomás de Aquino diz que o temor ou o medo é relativo ao mal que não está em nosso poder e que desaparece quando a vontade pode fazer valer o seu império. Ou seja, a situação que nos causa o medo ou a ansiedade pode não estar em nosso poder. Dificilmente vamos ter o controle sobre essas circunstâncias ou tudo na nossa vida. Mas nós não podemos controlar o futuro, mas podemos dominar a nossa vontade e escolher enxergar e interpretar essas situações que até então vemos como um mal, como uma oportunidade de crescimento, um desafio que nos impulsiona a superar nossos limites com a ajuda de Deus, sempre. Que Deus nos dê a graça da coragem para vencer todos os nossos temores. Vamos rezar? Senhor Jesus, vos agradecemos por mais esse dia de hoje, por este momento em que nós fomos convidados a tomar resoluções na nossa vida, a receber no nosso coração o influxo do Espírito Santo, que nos deu o dom da coragem, para vencermos as situações mais adversas da nossa vida. Senhor, tantas vezes nós fugimos das situações por medo, por ansiedade, gerando ainda mais dentro do nosso coração mais medo e mais ansiedade. Que a virtude da coragem nos dê a capacidade de vencer tudo que nos aprisiona em nós mesmos, nas situações que nós temos medo de enfrentar. Pedimos que Teu Santo Espírito, Ele nos propulsione para frente, para podermos realizar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que assim seja. Amém. Hoje encerramos o nosso seminário Medos da Alma. Espero ter contribuído para tornar a sua vida melhor. Mas, principalmente, eu espero que o fruto dessas aulas seja a presença de Deus na sua alma, o seu crescimento na fé e na confiança em Deus. Porque é isso que nos dá mais coragem para enfrentar e vencer todos os medos. Se você sentir o desejo de ir mais além, eu iniciarei em breve um novo curso que se chama Vale da Fé. No Vale da Fé, nós iremos trabalhar a fundo a virtude da coragem, qual a origem dela, isto é, quais as outras virtudes são imprescindíveis exercitarmos em nossas almas para que sejamos firmes na virtude da coragem. E como fazer exercícios práticos para enfrentar com coragem o medo e a ansiedade. O Vale da Fé é um curso de aprofundamento. Eu tenho uma equipe trabalhando comigo para manter essa obra de evangelização e os meios de comunicação. Neste curso, o Vale da Fé,
Serão 8 módulos, sendo um módulo com duração de 20 minutos por semana. Enviarei também orações que brotaram diante do Santíssimo Sacramento, que vão te ajudar a entrar mais em contato e intimidade com Jesus Cristo, o verdadeiro médico da sua alma. É necessário também que você tenha contato com as Escrituras, a Palavra de Deus. Disponibilizarei para você encontros que eu ministrei na Paróquia Bom Jesus do Vale, chamado Pausas, uma introdução às Sagradas Escrituras. Por isso, teremos nesse curso um valor de investimento. Você investirá em você, no seu autoconhecimento e no seu amadurecimento espiritual. Eu espero por você. Por isso, a partir de segunda-feira, nós vamos enviar um link e será uma turma profundamente muito reduzida para que eu possa dar uma atenção toda especial que você merece. Por isso, nós queremos continuar este aprofundamento. Pense assim: eu estou investindo no meu crescimento espiritual. Pense assim: eu estou participando de um momento de direção espiritual. Pense que será um momento oportuno para continuarmos conversando e, ao mesmo tempo, fazendo orações. Nós teremos apenas uma turma muito pequena. Por isso, na segunda-feira, os primeiros que se inscreverem vão conseguir participar dessa turma. Tudo isso será enviado via online. Você deve procurar sempre um momento silencioso para continuar participando do curso Vale da Fé. Receba a minha bênção, a bênção de sacerdote. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Orlando. Eu sou Letícia. E eu sou o Ben. Nós queremos testemunhar o quanto que é edificante os vídeos do Padre Alexandre no cotidiano da nossa vida. E gostaria de destacar 2 aspectos. O primeiro é que os vídeos que o Padre apresenta a vida dos santos dá para nós no cotidiano uma sensação de que a santidade ela não é uma utopia, ela é uma realidade dentro do contexto de cada pessoa, da sua personalidade, do contexto social em que aquela pessoa estava inserida. Então, os vídeos em que ele apresenta a vida dos santos, a biografia dos santos, é algo que é animador para o nosso cotidiano. E um outro aspecto é de que nós não estamos sozinhos na existência, né? O senso de família, as novenas que o Padre apresenta, nos dá essa capacidade de saber que nós podemos contar com a intercessão dos santos. Lembrando, por exemplo, as novenas de Nossa Senhora, os títulos diversos em que ele vem trazendo aos nossos corações a intercessão da Mãe. Uma novena que para a nossa família é muito importante, é a novena de Santa Teresinha e que nós acompanhamos com muita alegria e com muita piedade. Que Deus possa abençoar muito o apostolado do Padre Alexandre. O que me tocou mais também foi a novena de Santa Teresinha, me tocou muito. Todas as novenas eu tento acompanhar, e também o documentário sobre a vida de São Bento foi muito bonito, muito bem produzido e muito importante para nós conhecer mais São Bento. Foi muito bom. Um abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Falar sobre os vídeos do Padre Alexandre me deixa muito emocionada, porque além do conteúdo das redes sociais chegarem sempre num momento importante, uma mensagem linda, o que me emociona também é ver o cuidado do pastor em preparar tanto trabalho, com tanto carinho os textos. Então o que eu tenho hoje para falar é agradecer a Deus pela vida dele, que Deus lhe dê, Padre Alexandre, muita saúde, muito discernimento, que o Senhor continuar cuidando tão bem das suas ovelhas, porque quando eu recebo esses vídeos na rede social, eu me sinto amparada, cuidada, amada pelo meu pastor. Que Deus o abençoe e sob os cuidados da Virgem Maria, o Senhor continue nessa caminhada, nessa jornada
porque nós dependemos e precisamos muito do Senhor. Um grande abraço. Igreja Família. E não podíamos deixar de fazer esse depoimento também em família. Eu sou a Renata, aqui estão meus filhos, o Vitor, Ana Carolina e meu marido Gustavo. Para nós é um privilégio falar desse querido pastor e grande comunicador que é o Padre Alexandre. As suas publicações nas redes sociais nos faz refletir diariamente sobre a nossa caminhada cristã, alimentando ainda mais a nossa fé. A caminhada cristã não é fácil, a porta é estreita, mas quando estamos mais próximos de Deus e da igreja, nos sentimos mais fortalecidos. A nossa rotina diária, o trabalho, tudo fica mais leve quando nós abrimos as nossas redes e sempre tem uma mensagem de amor e de esperança para iniciarmos o nosso dia. O Padre Alexandre, além de um grande administrador, com seu espírito empreendedor e visionário, conseguiu cativar toda a nossa família. O que mais me toca é a clareza e a sabedoria com que passa a palavra de Deus para todos nós. Uma das pregações que mais me tocou do Padre Alexandre, que também foi publicado no blog, é o texto Você e Deus. Independente da gentileza, da honestidade, da realização pessoal, profissional, podem ter pessoas que irão aproximar por interesse, irá tentar nos enganar, tentando tirar algum proveito. Mas enquanto cristãos, devemos continuar nossa caminhada, continuando a fazer as boas ações, porque no final das contas, o importante é a nossa relação com Deus. Eu participo da Perseverança, Persevanuel, que é um grupo de jovens entre 10 a 15 anos. E eu sinto que lá Deus consegue tocar meu coração. E eu sou grata ao Padre Alexandre porque ele que criou esse grupo de jovens. Do mesmo jeito como criou o Cantinho do Céu, dentre outros grupos, focado para os jovens. Isso tem tocado muito meu coração. Enfim, queremos agradecer o privilégio de conviver com você, Padre Alexandre, com toda a sua equipe. E que Deus abençoe não só o senhor como a equipe, mas a paróquia Bom Jesus do Vale, todos que lá frequentam, seja fisicamente, seja através das redes sociais, que eles possam aprender um pouquinho mais com o senhor e que a palavra de Deus, através dos avanços das redes sociais, possa chegar na casa de todos aqueles que não podem estar presentes todos os dias ou pelo menos todos os domingos com o senhor. Que Deus abençoe todos nós.